Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello, good afternoon, boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Vamos para a nossa aula 5 de inglês. Já tivemos algumas aulinhas por aí e hoje nós temos a nossa aula 5. Mas, antes de começarmos, vamos realizar a correção da aula 4, que foi a última aula que vocês tiveram. Quem anotou aí, confere as respostas para ver se todo mundo acertou. Aqui eu quero corrigir com vocês a questão 2 e 3. Na questão 2 tem uma frase que ela está dizendo assim, ó, minha mãe e meu pai, eles foram, essa palavrinha aí, kicking, seria um esporte, né, que nós podemos ter, e eles foram quando? Nos domingos, a última palavra aí. E nessa frase você tinha que identificar qual era a conjunção que está sendo usada nessa frase e também o seu significado. Mesmo que você não soubesse o que significava essa frase inteira, mas você tinha que olhar a conjunção. Na última aula, nós aprendemos essas conjunções, vimos bem direitinho, bem detalhadamente cada uma, e se você observasse, aqui está descrita nessa frase, é a palavrinha and, AND, ela que é a conjunção, e tem o significado de I, que a letrinha E, ok? Já a terceira questão está dizendo o seguinte, eu vou traduzir já para vocês conseguirem entender. É sua bicicleta, e a palavrinha que vocês completariam, ou sua irmã, ou a bicicleta de sua irmã. Eu já acabei dando a resposta para vocês. A palavrinha que nós usaríamos é a palavra ou, porque eu estou dizendo é sua bicicleta ou a bicicleta da sua irmã. Então, a conjunção correta é a da letra D, que é a palavrinha or, ok? OR. E essa é a conjunção que melhor completaria essa frase. Vocês poderiam olhar as alternativas, mas a melhor que completa essa frase é a letra D. A quinta questão, nós temos exemplos de conjunções exceto, ou seja, a única que não é uma conjunção dessas alternativas aí seria qual? A letra A, ok? A letra A tem a conjunção do, D-O. Ela é a única que não é uma conjunção, ok? Então, de todas essas que vocês estão vendo, só a palavrinha do, que é o D-O, em inglês nós falamos do, ele é um verbo, não uma conjunção. Então, a resposta é correta, letra A. E aqui tem um gabarito para vocês. Primeira questão, alternativa, letra C. Segunda questão, aquela que já havíamos visto. Terceira, D. Quarta, E. E quinta, letra A. E vamos iniciar com a nossa frase do dia. Nossa frase do dia traz uma lição muito importante para as nossas vidas e eu quero que cada um de vocês fiquem bem atentos para aprender a frase e saber bem o seu significado. A frase em inglês diz o seguinte: A winner is a dreamer who never gives up. Ok? Essa é a nossa frase em inglês. E o que está dizendo aí? Está falando o seguinte: um vencedor é um sonhador, e a segunda parte, que nunca desiste. Então, guardem essa lição para vocês e levem para a vida, não esqueçam. Em nossa aula de hoje, nós temos como tema os pronomes interrogativos. O que são esses pronomes interrogativos? Quem são eles? Nós vamos aprender cada um, porque eles são muito usados em inglês. Primeiro, para que vocês possam entender o que são esses pronomes interrogativos. Eles são usados quando a gente quer fazer um questionamento. Na língua inglesa, nós temos os pronomes em português também. Quando nós queremos fazer um questionamento, praticamente da mesma forma que esta ação ocorre em português, né? Como eu já havia falado. Ou seja, nós vamos usá-los para fazer perguntas. Então, quando eu digo para vocês, que horas são? Quantos anos você tem? Onde você mora? Isso são os pronomes, essas palavrinhas. Onde, que, qual. Esses são os pronomes interrogativos. Aqui tem alguns deles, tá bom? Eles também podem ser chamados de double H
words, que é a palavrinha W e o H. Eu só letrei agora, só letrei elas, né, as letrinhas W, que é W, e o HH. E eles também podem ser chamados dessa forma, porque a maioria dos pronomes interrogativos, eles começam com a letrinha W e H, como vocês estão vendo aí. Só o último, que é a palavrinha how ali, ó, H-O-W, ele não começa com W-H. Mas praticamente todos os outros iniciam dessa maneira. Então, já se atentem, porque vocês já podem aprender como é que escreve dessa forma também. Aí já fica uma regrinha para vocês aprenderem. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês, né, existem vários pronomes, mas eu trouxe aqui a maioria, alguns, né, que podem ser mais usados para vocês verem também nas frases, em filmes, em músicas. O primeiro que eu coloquei é o pronome what. Ele tem o significado de o que ou qual. Então, se eu pergunto para você essa frase aí, que ela é muito usada. What's your name? Todo mundo sabe que isso significa qual é o seu nome. Quando nós usamos essa frase, nós usamos o pronome what, que tem o sentido de o quê. Então, vocês estão vendo aí esse pronome. É o primeiro. O segundo aqui que eu quero mostrar para vocês é o pronome who. É dessa maneira que falamos. E ele significa quem. E a frase que eu trouxe para vocês como exemplo é Who are you? Quem é você? Então, essa frase, nós usaríamos o pronome who. Agora, o próximo é a palavra where, ok? Esse é o nosso outro pronome. E ele significa onde. Se eu quero perguntar, onde você mora? Onde você está? Eu uso esse pronome. Olha aí uma frase que eu coloquei para vocês. Where are you from? Isso quer dizer onde você é. Onde você é realmente, tá bom? Então, quando você quiser perguntar a alguém, o local que ela é, onde ela mora, qual é o país que ela está, né, ou ela é, na verdade, nós usamos essa palavrinha. O próximo é a palavra when, que significa quando. Então, se eu pergunto para vocês, quando é o seu aniversário? Nós vamos usar essa palavra, que vai ter o significado de quando, como eu já falei, e agora temos a frase aí para vocês. When is your birthday? Então, essa frase, ela tem o significado de quando é o seu aniversário? Então, quando é o seu aniversário? Nós usamos essa frase, ok? Agora é o pronome why. Why? Why, ele significa por quê. E nós vamos usar para muitas coisas. Se você é uma pessoa que gosta de perguntar bastante, principalmente o porquê das coisas, você vai usar muito essa palavra. Já comecem usando ela em inglês na vida de vocês. Aí uma frase que eu coloquei como exemplo seria essa. Can you tell me why? Você pode me dizer o porquê? Então, nós usamos essa palavra. Em inglês, nós temos só um porquê para perguntas. Então, é muito fácil. Em português, a gente tem porquês para pergunta e resposta, né? São os 4 porquês. Em inglês, não. Nós temos só um para pergunta, o outro é para resposta. Tá vendo que em inglês não é difícil? O próximo é o pronome whose. Esse que vocês estão vendo aí ao lado. Ele significa de quem. Então, tem um exemplo aí de um rapaz, né, com um guarda-chuva, e ele está perguntando assim, de quem é este guarda-chuva? Então, vocês estão vendo essa palavrinha em vermelho aí, ó, umbrella, ela significa guarda-chuva. Então, ele está perguntando de quem é este guarda-chuva. Tem aí esse pronome, o primeiro que vocês estão vendo é o pronome de quem. Agora, essa frase também ela é muito usada. O pronome é o how. É aquele que nós vimos que não começa com WH. E ele significa como ou quanto. Então, se eu digo para vocês, quantos anos você tem? Eu vou usar esse pronome. Olha aí o rapaz perguntando. How old are
you? Quantos anos você tem? Você irá responder com a sua idade. Mas vejam que está perguntando com esse pronome. Ao lado, tem aí, essa menininha aí perguntando também, né? How are you? Ou seja, como você está? Então, agora ele vai ter um significado de como, ok? Então, no primeiro, ele teve o significado de quanto. Já no segundo, de como. O próximo pronome é o which. Esse também que vocês estão vendo. Ele significa qual ou quais. Se eu faço para você uma pergunta que possui opções, por exemplo, o que você prefere? Rosa ou azul? Então, ele tem esse sentido, tá bom? De você escolher, de dar opções. Nós vamos usar o which. Cuidado para não confundir com aquele que nós já havíamos visto, que é o what. W-H-A-T. Cuidado para não confundir com ele. Então, aqui, ó, a pergunta para vocês. Which one do you prefer? Day or night? Então, qual dos dois você prefere? Dia ou noite? Então, vejam que é uma pergunta com opções para vocês responderem. Nós usamos essa palavrinha, esse pronome. Aqui tem para vocês um resumozinho de cada pronome, todos eles que nós vimos, ok? Tem exemplos embaixo também, né, dizendo quando eles são usados. Então, a gente viu que o primeiro é usado para objetos. Nós vimos que o who, o W-H-O, ele é usado para a gente falar de pessoas. Cada um deles tem um sentido. Mas vejam que é muito importante vocês aprenderem, porque nós perguntamos sempre. Sempre fazemos perguntas. E sempre usamos esses pronomes. Então, não esqueçam deles. Aqui também tem uma tabelinha que eu coloquei para facilitar para vocês também, com cada um deles e os significados de todos eles também. Então, já para ajudar vocês, não tem desculpa para não estudar. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e comecem a praticar tudo que vocês aprendem, para não esquecer. Thank you. Muito obrigada. Até a próxima aula. Bye, bye.